Olá, seja bem-vindo ao Decisões. Eu sou a Lubiane, sou advogada, sou professora de Direito e convido hoje você a construir as suas melhores decisões. A nossa intenção aqui é te ajudar a tomar as melhores decisões com base em pessoas que construíram as suas vidas e podem nos ajudar a tomar decisões mais inteligentes, mais acertadas e de melhores resultados. O nosso papo sempre está baseado em entender a decisão tomada, se ela foi com base em conveniência, em oportunidade ou foi uma escolha consciente. Procurando entender como pessoas tomam as decisões mais importantes das suas vidas, é que a gente te convida a nos assistir hoje. Nessa semana, o nosso convidado é o Dr. Rodrigo Weyrich. O Dr. Rodrigo é defensor público na comarca de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Além do trabalho cuidadoso e da carreira atual, o Dr. Rodrigo tem construído as melhores decisões, diversas e arrojadas. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Obrigado, doutora Lubiane. É um prazer estar aqui. É sempre muito bom conversar contigo. Temos essa relação, né, muito legal, assim. Não sei se estou dentro atendendo a esse requisito, né, de tomar as melhores decisões, mas a gente tenta, né, a gente vai errando, aprendendo e tentando acertar na próxima. O Dr. Rodrigo é nosso amigo pessoal lá de casa, casado com uma grande amiga minha, a doutora Bruna, e eu tenho certeza que vocês tomaram as melhores decisões. E por isso, hoje eu te convido a trocar com a gente, a conversar com a gente, a nos mostrar como foram tomadas essas decisões. Porque além de terem sido decisões acertadas, foram decisões de sucesso. Hoje, o Rodrigo é defensor público na comarca de Rio Grande. É natural da onde, Rodrigo? Eu sou nascido em Porto Alegre, mas meu pai era servidor público, então a gente se mudou para Bom Jesus e depois ele foi lotado em Novo Hamburgo. E aí moramos em Ivoti desde 95. Aí agora que estou morando atualmente em Rio Grande. Rio Grande fica a quantos quilômetros de Novo Hamburgo? Dá 360, mais ou menos. E de Ivoti? De Ivoti 370, né? Então, Ivoti é muito perto de Novo Hamburgo, acaba centralizando tudo em Novo Hamburgo, por Ivoti ser uma cidade menor, ser uma cidade mais tranquila. Sim, é uma cidade, praticamente um bairro, né, de Novo Hamburgo, assim, a gente brinca, né, que... Rodrigo, defensor público, como é que foi a tua escolha por essa carreira? Tu escolheu ser defensor público com base em conveniência, em oportunidade ou foi uma escolha consciente? Pois é, Lubi, eu estava até pensando a partir dessa proposta, né, da tua entrevista aqui e tal, desse teu projeto, e acho que, né, foi muito por conta da conveniência, né, eu era servidor da defensoria, então eu tinha muito conhecimento sobre as práticas internas, sobre a forma de atuação, sobre, né, diversos perfis e diversas pessoas que eram defensores e defensoras públicas, né, muitos me inspiraram nessa trajetória, assim, então eu acho que foi muito por conta dessa conveniência de estar ali, de ter o conhecimento, de ter acesso àquelas informações que me levaram a fazer o concurso, a prestar esse concurso e hoje ser defensor público, né? Para ser defensor público, o que precisa? Precisa de concurso público? Precisa de nomeação? Precisa ser indicado por alguém? Precisa ser amigo de alguém? Como é que funciona? Para ser defensor público, primeiro precisa ser bacharel em Direito, né, ou Ciências Jurídicas e Sociais. Precisa também ter 3 anos de prática jurídica. Além da formação, precisa ter prática. E aí presta um concurso. É um concurso com 5 fases, né, para ser depois nomeado, tomar posse e entrar em exercício desse cargo. Mas não vou, né, nem me estender nesse assunto, porque eu sei que o direito administrativo é o ramo da doutora, né, então não vou eu aqui dar o conceito errado de posse, exercício, enfim. Não. O que eu te pergunto isso? Porque é uma carreira muito bonita. Ser defensor público, por mais que tu tenha os teus rendimentos e que tu ganhe bem para ser defensor público, ainda assim é uma carreira de muita doação.
É uma carreira onde tu defende pessoas que tu não conhece, que tu defende causas que tu não conhece, por amor ao direito. Trabalha-se muito pensando no bem-estar do outro, na conquista do outro. É uma carreira muito altruísta. Uma pessoa egoísta conseguiria ser defensor público? Olha, eu prefiro, né, não dar nomes, mas óbvio que tem colegas, né, que são egoístas, né, e tal, que estão ali pensando mais né, se aposentar de repente, né, ou ter ali o seu rendimento mensal e pronto, né. Tem isso em todas as profissões, mas eu acho que na defensoria é minoritário, assim, a pessoa acaba não suportando aquela pressão, assim, se não tiver essa noção, assim. Um colega meu, ele foi meu chefe, hoje meu colega, né, falou assim, pode citar nomes? Esse colega eu posso citar porque é uma coisa muito positiva, né, o colega Jaderson, né, acho que tu conhece também. Conheço e admiro muito, é uma pessoa muito generosa, muito iluminada, assim, é um sujeito, né, excepcional, fora da curva. E ele me falou assim que ser defensor público é uma maravilha, porque eu sou pago para ajudar os outros. Eu sou pago para, né, fazer o bem para o outro, sou pago para, né, defender o outro, para auxiliar o outro, para orientar as pessoas. Né, e independente da pessoa, né, me pagar, inclusive não pode, né, a pessoa me pagar, eu sou remunerado pelos cofres públicos para fazer o bem para as pessoas. Então isso é realmente assim espetacular. É uma carreira inspiradora, é uma carreira realmente gratificante. E o doutor Jaderson, eu vejo isso muito em ti também, vocês são pessoas que estão ali porque gostam daquilo. A Defensoria Pública é a vida de vocês e é uma vida feliz de vocês. O Dr. Jaderson, ele tem um brilho nos olhos quanto à profissão dele. Eu não imagino ele fazendo outra coisa da vida que não se dedicando para a Defensoria Pública, porque realmente é o que o deixa feliz, é o que o deixa realizado. Pelo tempo que eu tive de convivência com ele até aqui. Acredito que contigo seja a mesma coisa. Eu acompanhei alguns anos atrás o começo da tua carreira ali, acompanho agora, e quanto mais o tempo passa, mais aumenta o teu brilho nos olhos quanto à Defensoria Pública. Meus parabéns. E é muito legal, assim, a gente às vezes atua em favor de pessoas que a gente nunca atendeu, não conhece, não faz nem ideia de quem seja, assim, alguém que não foi localizado, muitas vezes. Né? As pessoas citadas por edital, por exemplo, são defendidas pela defensoria na condição de curador especial e a gente se dedica igual, porque é uma pessoa, é alguém que tem o seu direito, que tem o seu dever e precisa, né, estar bem representado, bem assistido em juízo. Então a gente, né, tem mesmo essa capacidade de ajudar. Né? E isso é uma coisa que realmente me toca muito na defensoria. Eu acho que é uma das melhores coisas assim, dessa profissão. E essa noção de qualidade do direito, de qualidade profissional, mesmo tu recebendo o teu salário no final do mês, tu fazendo o teu serviço bem ou não fazendo tão bem, tu vai ganhar o teu salário igual no final do mês. Eu acho que essa é a grande diferença de qualquer profissional para um bom profissional. Vocês se importam, vocês fazem o melhor de vocês, vocês dão o melhor de vocês. A Defensoria Pública dá o melhor de si, dentro das condições que tem, que muitas vezes não são as condições ideais, dá o melhor e faz o melhor para atender da melhor forma o assistido. E é realmente inspirador, é realmente importante o trabalho de vocês, muito digno, muito feliz. E por isso que vocês são tão realizados e tão... Eu vou usar a palavra realizados só, né? Mas é muito inspiradora essa carreira de vocês. Parabéns. Eu fico muito feliz mesmo, né? De trabalhar com isso, assim. Claro, como tu mesma colocou, assim, tem diversos percalços, né? Tenho colegas que têm vergonha até, né, disso, de que não expõem e tal, né? Ficam escondendo, mas, na verdade, o orçamento da Defensoria ele é 1/3 do orçamento do Ministério Público. A gente atua nas mesmas comarcas, né? Tem um volume de trabalho semelhante, né? Eles têm mais na área penal, nós temos mais na área civil e tal. Né? A gente não atua em todos os processos penais, mas eles não atuam em grande parte dos processos civis, então acaba que, né, a gente tem um volume de trabalho semelhante, mas o nosso orçamento é de 1/3 do orçamento do Ministério Público, assim.
E isso é uma coisa que nos pesa muito, porque, né, a gente não tem um assessor para nós, né? Minha assessora eu divido com outros 2 colegas, então ela quando... né, O Dr. Jaderson também divide o assessor com outros defensores, né? É um assessor para vários defensores. Eu fui analista do Dr. Jaderson, né? E eu trabalhava para ele e trabalhava normalmente para mais 3, 4, 5 defensores. Num volume de trabalho absurdo, desumano, muitas vezes, impossível de ser realizado, mas vocês sempre desenvolvem. Assim, eu posso falar pelo teu trabalho, porque eu te conheço pessoalmente, e eu falo pelo trabalho do Dr. Jaderson com a maior certeza. Eu tenho certeza absoluta que ele dá o melhor dele, no trabalho dele. Mas me fala assim, concurso público para Defensoria Pública, foi o único concurso que tu fez? Na verdade foi o último que eu fiz, né? Eu devo ter feito uns 30 antes desse. Uau, né? 30! Para os mais variados cargos, mais variados níveis, mais variados, né, entes públicos. Qual foi o primeiro concurso que tu fez? O primeiro concurso que eu fiz, até tu me perguntou isso há um tempo atrás, eu tive que ir pesquisar na memória, assim, porque eu, né? Mas foi para fiscal municipal ali de Voti. Eu tinha acho que 18 anos. Passou? Né? Eu, né, acertei mais do que o mínimo, né, mas né, era no mínimo 50% para ser classificado, né, acertei mais do que 50%, mas fiquei, né, vou eu lá lembrar em qual posição e chamavam, né, 4, 5, quantos fiscais precisam em Voti, né, não sei se chamaram tanto. Mas... E depois do concurso para fiscal em Voti? Eu fiz os mais diversos, assim, eu fiz de novo de fiscal para Voti, 2, 3 anos depois, eu fiz para INSS, eu fiz fiz para Novo Hamburgo, fiz para Canoas, eu fiz municipais, fiz estaduais também, né, alguns e tal, de concurso para o TJ, né, para analista e técnico do TJ, fiz para analista da Defensoria também, fiz, né, E quantos tu passou? Desses 30 que tu fez? Ser nomeado, né, e tomar posse, né, acho que é isso que tá considerando passar. Não, eu tô considerando passar, assim, de ser aprovado. Não, de ser aprovado no concurso, conseguir a pontuação. Que eu me recorde, né, eu fui reprovado em 3 ou 4, né, eu tenho uma margem de aprovação boa, assim, até por conta do meu histórico escolar, assim, eu sempre fui bom em chutar, né. Então... Ai, que mentira! Estuda um monte, sabe tudo! Então, né, eu olho ali pra questão, não, isso aqui eu me lembro, então deve ser essa aqui, eu chuto essa, né, e tá... Chuta! Ai, Rodrigo, né? Rodrigo, nem vergonha de falar pra vocês isso. Como assim chuta? Não chutava nada, ele sabe tudo. Sabe tudo, uma pessoa de sucesso, não faz uma prova, nunca fez nem... Não perde nem para o ímpar. Não, nunca, né? Mas, não, sempre, né, até por conta do ensino médio que eu fiz, que tinha, né, uma vez por trimestre uma prova de ir lá, marcar e tal, sempre tive facilidade, né, com essas provas objetivas e tal, então, realmente, assim, eu tenho um aproveitamento razoável em relação ao concurso de passar. Mas... passar ou não passar não adianta nada. Né? Tem que ser nomeado. Tem que ser nomeado. E tem que tomar posse. Né? Quantos tu foi nomeado? Eu fui nomeado em 2. Para analista da Defensoria e para defensor público. Que foram os 2 que eu tomei posse. Ficou quanto tempo como analista? Eu fiquei como analista durante 6 anos. Uau, é bastante 5 anos tempo. e 11 meses. E durante esse tempo como analista, tu estudou para o concurso de defensor? Eu estudei, na verdade, até por conhecer, né, essa realidade da defensoria, assim, dessa dificuldade, né, orçamentária, dificuldade de pessoal, dificuldade... Eu estudei mais para outros cargos, né, durante essa minha trajetória ali, né, como analista da defensoria. Eu pensei, não, agora eu estou num cargo de analista, assim, né, nesse nível, digamos, intermediário, né, entre o técnico, que é a pessoa de nível médio, e entre o cargo de chefia, né, que é defensor, promotor, juiz, né, enfim. E aí eu pensei, não, vou me focar agora nesses concursos, né, e aí eu devo ter feito mais uns 7, 8 concursos para magistrado, para promotor e tal. E o de defensor foi logo que eu comecei a estudar, assim que saiu o edital, lá em, não lembro agora o ano, e aí eu acabei não me inscrevendo, né, muito por conta dessa questão, assim, de que
poxa, né, eu sei que aqui é mais pesado, eu sei que aqui é mais difícil trabalhar por não ter estrutura. A realização com certeza é maior, né? Tu vê a pessoa que tu tá atendendo, a pessoa chega lá com o problema, ela não chega com o direito, né? Não é aquele exemplo do livro que, né, tá ali bem direitinho, né? O Caio matou o Tício e tal. Não, é aquele caso assim que tu não faz nem ideia, né, do que é, e tu tem que começar a raciocinar. Mas, de toda forma, né, eu fiz concurso para as outras carreiras em razão da falta de estrutura da defensoria. Muito, né, por conta disso. E aí fui fazendo, né. Normalmente eu, né, digamos assim, passava, mas não atingia o ponto de corte, porque nesses concursos, né, para defensor, para juiz, para promotor, acho que para delegado, para procurador do estado, para aí só em cargos estaduais, né, mas cargos federais também é a mesma coisa. A primeira fase, ela é composta de uma prova objetiva. Via de regra, em torno de 100 questões. Mas tem provas também que é, né, tipo CESP, né? Tinha um professor de cursinho que dizia, né? A vida é feita de escolhas, mas uma errada anula uma certa. Né? Da CESP e tal. É uma prova bem ruim de fazer, porque é verdadeiro e certo. Às vezes, né, na vida uma errada anula uma certa mesmo, não é só no concurso. Prova de certo e errado, assim, é bem complexa de fazer. Mas aí, né, são essas em torno de 100 questões, e aí só os 300 primeiros que passam para fase seguinte. Então, né, eu nunca ficava entre 100 primeiros, 300 primeiros ali e tal, que iam para a fase seguinte. Sempre ficava os melhores, né, isso, e não a pontuação. Sempre, né, eu acertava 65 e a pessoa que tinha acertado 70 ia para a próxima fase. A pessoa que acertou 65 não. E aí são provas difíceis, né? Não... E por mais que tenha ido bem na prova, tenha acertado a maioria das questões, esse ponto de não chegar nos primeiros, fez pensar em desistir em algum momento de concurso público? Sim, o primeiro concurso que eu fiz para uma carreira assim, né, de chefia foi de juiz de direito aqui no estado. Foi o concurso de 2015, 2016. Que inclusive agora um pessoal tomou posse nele ano passado, porque, né, deu uma confusão e tal, uma fase posterior do concurso e tal. Mas eu fiz essa primeira fase, e aí eu tinha começado a estudar fazia uns 4, 5 meses, assim, né? Eu tava no início e tal, eu tava aprendendo a estudar, aprendendo. E aí eu acertei, acho que foram 68, e o ponto de corte ficou em 72. Só que teve umas 3, 4 questões, assim, que eu errei de propósito. Sabe, que eu olhei para questão, eu marquei a certa, e aí eu olhei para a questão assim, não pode ser tão fácil, não. Isso aqui é uma prova para juiz, né? Não vai... Não, isso aqui, né, por favor, né? Olha que barbada essa questão, né? Isso aqui não tem pode como, ser que... não tem como. Tem que ter um garratão aqui que eu não tô sabendo identificar e tal. Eu fui lá e mudei a resposta e, né, eu me lembro que na época, se eu tivesse acertado assim aquelas questões bestas assim que eu errei por realmente despreparo, né? Essa coisa de não entender como é que é o raciocínio da prova, né? O que estavam exigindo e tal. Eu teria passado para a segunda fase, né? E não passei, assim, ali. Eu me lembro que eu fiquei uns 2 ou 3 meses sem conseguir estudar, assim, né? Ficou mal. Tão desapontado, assim, aquela coisa, né? E aí toda vez que aí sai outro edital, e aí a pessoa, né, se motiva, começa a estudar de novo, né? E aí vai estudando, né? E aí vai lá. E a decisão de voltar a estudar? A decisão... Teve alguém que te motivou? Teve alguém que te ajudou? Ou foi uma decisão na raça, assim? Eu sempre tive muito apoio dos meus pais. Mas é que os estudos são muito individuais, né? Não adianta a gente ter apoio do pai, da mãe, do tio, da tia, porque é muito pessoal. É uma batalha muito individual. É uma batalha muito solitária, né? Porque, bem ou mal, assim, em grupo, né, a gente não consegue ter um rendimento, não consegue... É muito bom, né, estudar em grupo, assim, mas em casos isolados, em períodos, né, muito curtos, assim, né, para te trocar uma ideia, para te entender uma coisa ou outra. E para ser mais dinâmico, né, para ser uma coisa mais aprofundada. Quando é letra de lei ou estudo para concurso, é muito sozinho.
Mas, né, tu não vai nem conseguir conversar com um colega que está estudando se tu não estiver estudando também sozinho, né? Porque aí, né, tu vai lá trocar uma ideia com ele sobre algum ponto específico, vai lá, né, então, sobre alguma dúvida, mas, né, é muito solitário, né? Muito realmente tu contigo mesmo, né? Teve um bom período assim que, como eu era analista da defensoria, eu trabalhava, né, das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 até as 6. E aí, um bom período desses anos aí, né, em torno de um ano mais ou menos, eu acordava às 3h30 da manhã, fazia tomava um café, né, sentava no escritório e começava a estudar. Aí eu estudava até umas 7. Aí meu pai acordava e tal, a gente tomava café juntos. Eu ia pro trabalho com ele. Aí eu trabalhava, voltava, a gente almoçava em casa, né, e tal, uma coisa que pra mim sempre fez muita diferença, assim, aquela comida caseira, assim, aquela coisa. E aí, depois de noite eu dava mais uma revisada, né, ia dormir, claro, cedo, né, não vou, mas aí eu começava o dia já tendo estudado, assim, isso era muito legal, mas... Já tava quente. Só que pro outro lado também, né, a pessoa não aguenta, né, muito tempo, assim, nessa rotina, assim, insana, né, E aí foi indo, assim, foi... Cada vez que eu, né, levava um tombo, assim, cada vez que eu não passava numa prova, era, né, um período, assim, mas cada vez foi doendo menos, né, cada vez fui... A cada concurso que tu não era nomeado, a cada concurso que tu não chegava na nota de corte, doía menos? Cada um, assim, né, eu fui criando uma casca, né, fui criando uma resiliência, assim, para aceitar aquele resultado, aceitar, né, que e não era ainda. entender que talvez não era o teu momento. Tu conseguia entender isso naquela época, naquelas condições, ou te culpava? Não, me culpava muito, né, até porque eu sou um sujeito muito Imagino. procrastinador, assim, então, né, usava isso, inclusive, como uma forma de escudo. Eu procrastinava para ter o que culpar quando eu reprovasse. Que eu não estudei, por isso que eu reprovei. Né, não tô dando o meu máximo, por isso que eu não tô passando. É. Né, e tal. E aí eu sempre... A boa e velha desculpa. Exato. E aí sempre, né, me cobrando muito, mas apresentando pouco ali, né, para ter essa possibilidade de me desculpar e tal. E aí essa cobrança, ela, pra mim, assim, ela sempre foi muito pesada. Né? Eu sempre me cobrei muito, né? Sempre tive esse peso, né, de estar ali sendo cobrado. Então, isso foi muito difícil de superar, de enfrentar. Mas tu teve apoio. Tive muito apoio, né? Eu fiz terapia durante todo esse período. Muito interessante, é muito importante ter um apoio terapêutico, porque é uma batalha muito sozinho. É uma batalha individual. Se tu não tiver a cabeça no lugar, não se mantém. Imagina 30 concursos. Sabe, são muitos concursos, é muita matéria estudada para chegar num ponto da carreira. Porque as pessoas olham e dizem assim, Rodrigo, defensor público ganha bem, mas ninguém sabe o que aconteceu antes, sabe? Para tu ser defensor público, não basta só tu ter o estudo, não basta só tu ter a oportunidade, tu precisa te esforçar. Esses dias a gente estava conversando e eu te falei isso, né? Que muita gente tem a oportunidade. Eu conheço muita gente que teve as melhores condições, as melhores oportunidades, a situação financeira da pessoa era adequada, era conveniente, era oportuna, e a pessoa se meteu no mundo das drogas, começou a fazer festa, não se dedicou, não estudou, e hoje chega numa idade que todas as condições que ela teve ali na adolescência, todas as condições que os pais deram, já não vale de nada. Porque a pessoa não soube aproveitar, não soube pegar a oportunidade e tomar escolhas que fizessem efeito no futuro, um bom efeito no futuro. Escolheram um outro caminho. Então, as oportunidades que tu teve, tu arrancou cada uma delas, montou teu quebra-cabeça e disse, eu vou fazer alguma coisa que presta disso aqui. E eu acredito que a terapia foi fundamental para tu conseguir fazer isso, né? Porque senão a pessoa vai se perdendo. Vai se perdendo mesmo. Com certeza, foi
uma das coisas que muito me ajudou nessa trajetória. A própria Bruna, né, me auxiliou bastante, assim, ela está comigo desde o início dessa trajetória, assim, de estudar para esses concursos de chefia e tal, né, e então isso me ajudou bastante, o apoio dela, me ajudou bastante o apoio dos meus pais, mas sim, é uma luta muito inglória e muito solitária, porque por mais que se tenha apoio, a maior batalha é dentro da nossa própria cabeça, é essa coisa do eu não posso ter essa desculpa para não passar. Eu preciso ir lá e dar tudo de mim. Eu preciso ir lá e fazer acontecer. E, na verdade, assim, foi até muito engraçado, porque eu estava fazendo concurso para as outras carreiras em razão dessa falta de estrutura da defensoria. Eu pensava assim, é muito legal, é muito bom, mas poxa, né, é muito exaustivo. Eu via o colega Jaderson trabalhando todo final de semana, né, com aqueles processos físicos, então ele ia para a defensoria e ficava lá na defensoria trabalhando. Já fazia um peso aqui, ó. Eu chegava na segunda-feira, assim, a minha mesa estava lotada de coisas, porque ele tinha ficado o final de semana inteiro ali, né, fazendo. Então, não dava para ver, assim, que era muito mais difícil, né? Eu já tinha feito estágio na Procuradoria do Estado, no Ministério Público, no Judiciário, e não era tão pesado, não é tão puxado. Mas me fala do concurso público para defensor. Tem uma primeira fase, como é que foi essa primeira fase? Então, essa parte assim, da primeira fase, ela foi até um pouco engraçada em relação ao concurso de defensor específico, uma vez que meu pai ele não tinha me levado, né, para nenhum lugar no período anterior. Ali eu estava 4 anos e meio estudando para concurso. E aí já tinha perdido todos os rolês de família. Não ia nem a Gramado mais. O meu pai, né, meu irmão, acho que foi junto para a Alemanha com ele 1 ou 2 vezes. Foi para Fortaleza, foi para cá, foi para lá, né? E eu sempre, não, eu tô estudando para concurso, não vou, né? E aí sempre muito comportado com a cabeça no lugar. Sempre muito, né? Vou ficar estudando, né? Claro, né? Ficava um pouco procrastinando, um pouco estudando, mas tava ali, né? Fazendo aquele sacrifício, assim, né? Aquela coisa. E aí eu falei pro meu pai, não, eu vou, né? Vou junto contigo. Faltava quanto tempo pro concurso, quando tu disse que ia pra Europa com teu pai? Eu não me lembro exatamente, assim, eu me lembro que foi mais ou menos na mesma época, assim, que saiu o edital, concurso para defensoria. Uhum. E aí até, né, teve uma circunstância, assim, né, de que fui muito inspirado, né, alguns hoje colegas, assim, que, né, por razões bastante evidentes, não vou revelar o nome, né, mas eu olhei, assim, né, e pensei, poxa, né, até essa pessoa consegue ser defensora pública, né, acho que eu consigo também, né. Acho que dá pra mim. Dá pra mim, né, e aí eu, vou me inscrever, né, e tal. E aí eu tava viajando, né, até... Foi viajar. 15 dias antes da primeira prova, né, são 5 provas no total, uma que nem conta, mas são 5 provas, e antes da primeira prova, tava viajando ali, aquela prova objetiva. Tava na Alemanha com minha família, né, meu pai, minha avó, enfim. Como se não tivesse concurso daqui 15 dias. Foi muito, né, muito legal, assim, né, e tal, o passeio, né. E aí, cheguei de volta, né, e a gente até... Na época pegou a nossa cachorrinha, a nossa Margot, né, que é uma Golden, né, coisa bem mais pequenininha. querida. 40 quilos de cachorro. Na época ela não era tão Eu acho o tão máximo, grandinha, eu acho o máximo mas... porque a Bruna sempre pensa assim, eu preciso de uma casa grande por causa da Margot, e a Margot passa no sofá, no ar-condicionado. A Margot nunca vai na rua. A Margot não gosta de grama. Não, a Margot gosta de grama, assim, ela gosta de correr e tal, mas... passa deitada ali no sofá, passa deitada, né, assistindo uma TV, dormindo e tal. Mas aí, não, eu fiquei ali estudando com ela, né, acordava cedo, estudava, e ia trabalhar, voltava, né, e tava ali estudando. E aí fui fazer a prova, né, e muito, né, prova também tem muito disso, né, é uma questão de sorte, né, caiu o que tu estudou. Né? Claro, quanto mais tu estudar, mais sorte tu vai ter. Uhum. Né? Mas
tem muito disso, assim. E pra mim, né, a prova da do estudo defensoria... ser direcionado, do estudo ser qualificado, porque se for qualquer estudo de qualquer coisa, aí que não vai cair mesmo. Exato. Mas para mim teve também a questão de que eu trabalhava lá. Então, como teve várias questões práticas, assim, de dia a dia da defensoria e tal, em muitas matérias, isso facilitou para mim, porque eu tinha esse conhecimento de como é que se resolvia aquela questão, de como é que se procedia frente a alguma situação. E o concurso nunca vai ser algo completamente desconexo da realidade do cargo que tu vai ocupar. Tu já tinha conhecimento da realidade do cargo, então o concurso ia ser semelhante. Exato. Não, e uma vez dentro, assim, é possível perceber que o concurso ele é muito exaustivo, é muito puxado, tem diversas fases, mas cada uma delas te prepara para uma situação que tu vai enfrentar na profissão. Qual é a segunda fase? A primeira fase é uma prova objetiva. Isso, são 100 questões, né? 4 alternativas, ou 5, não lembro agora. Né? E aí, passada essa primeira prova, a segunda prova é uma questão, são questões dissertativas, ou seja, descrever num período um pouco maior. Daí são 2 dias de prova, na minha época pelo menos foi, não sei como é que exatamente fizeram hoje, mas foi sábado e domingo. E aí, chegam lá, são 5 questões, né, de escrever e mais uma peça para fazer em cada dia, cada uma das questões sobre uma área específica do conhecimento. E é tu que escolhe a área específica do conhecimento ou é a banca que te impõe? Não, a banca impõe as áreas do conhecimento que vão ser questionadas. E são elas direito civil, direito processual civil, administrativo, constitucional, estatuto da criança e do adolescente, penal, processo penal, execução penal. 8. Foi. 8. Tem ainda institucional e tinha mais uma que eu esqueci agora. Na época não precisa mais disso, né? Já passou. Na época eu lembrei qual que era. É o que importa. Mas hoje, não. E aí tem que dissertar sobre o tema ali, escrevendo, né? Tem que ter uma letra legível. É outra questão, assim, bem preocupante, né? Porque a gente hoje cada dia escreve menos. Só digita, né? Mas... E a terceira fase do concurso, o que é? A terceira fase, ela é intermediada por uma avaliação psicológica e por uma entrevista, né? Antes da terceira fase tem uma avaliação psicológica e uma entrevista. A terceira fase é uma prova oral. É como se fosse uma sabatina, assim? É parecida com a prova do MP? Que tem vários profissionais, vários promotores, eles sentam numa banca, tu senta lá, eles fazem perguntas e tu tem que responder? A da defensoria é um pouquinho diferente. Eles são formadas bancas específicas de cada área do conteúdo. Aí são 8 as áreas. É penal, civil, processo penal, processo civil, constitucional, administrativo. Qual que são as outras duas? Enfim, né? São essas matérias principais, assim, que constituem, não. E é tu que escolhe ou é a banca que impõe? Não, a banca impõe que tu passe por todas. Né? Para ser defensor tem que responder público, perguntas de todas essas áreas. De todas essas áreas. Né? E aí vai ter ali pontos, né, que são sorteados e o examinador te questiona sobre eles e tu tem que responder na hora, né, oralmente. Sim. Então senta na frente, né, frente a frente. E na defensoria são 2 examinadores para cada área do conhecimento, fica aqui num guichezinho assim, e aí conversa sobre aquele assunto, sobre aquele tema, né? Eles perguntam, respondem, e assim vai indo. Que legal. E a quarta etapa? São 5, né? Quarta etapa. A quarta etapa é a prova de tribuna. Aí ela é específica de direito penal e processual penal. E essa é uma prova assim que o pessoal diz que é um pouco mais fácil, né? A dificuldade realmente é o auditório. Né? Tu vai no auditório, 15 minutos antes do teu horário da prova, eles sorteiam um ponto dentre 30, 40 que já estavam pré-selecionados, já estavam previamente divulgados. Direito penal, tipicidade. Ou, né, alguma outra... crimes contra a dignidade sexual, crimes contra o patrimônio. Alguma área não é nada absurdo, não é nenhum são tema pontos gerais, controverso. Assim. É um tema específico, letra de lei. Né? Mas aí sorteado 15 minutos antes, tu tem 15 minutos ali para se organizar, e aí tu vai para um auditório, te para numa tribuna e discursa durante 15 minutos sobre aquele tema. Que legal. Então tem uma preparação específica e tal.
né, mas via de regra nessa prova poucos reprovam, porque, né, a questão toda é mais o medo do auditório, porque tu vai criando, né, os discursos para os 40 pontos ali e na hora tu solta o discurso, né, que tu já ensaiou e tal. Então essa é a prova de tribuna. Essa é a prova de tribuna. E a quinta etapa, a derradeira etapa do concurso para defensor público? Aí é só entrega de títulos, né? Uma prova de títulos que aí compõe só a classificação mesmo, que vai ser uma pontuação em razão de ter feito alguma pós-graduação, mestrado, doutorado, em razão de ter trabalhado na área, em algum outro cargo. Né? Basicamente isso, títulos. Assim. Títulos mesmo. Né? Tu tinha muitos títulos? Não, eu tinha basicamente o exercício de cargo de analista da defensoria. Que conta a pontuação. Que conta a pontuação. Não tenho pós-graduação, não tenho nada. Eu até brinco com as minhas estagiárias, que eu tenho estagiárias de pós, assim, e aí elas vêm me fazer uma pergunta, eu olho e... Não, mas isso é tu que tem que saber, né? Tu tem muito mais graduação acadêmica que eu, né? Não. Esses dias... Há uns 6 meses atrás eu falei com o Dr. Jaderson assim, vamos fazer um mestrado, Dr. Jaderson, vamos fazer na URGS, eu ajudo, bora lá. Ele olhou pra mim e disse, eu não tenho tempo, me falta tempo, eu adoraria, mas eu não consigo. E aí quando a gente passa no concurso para defensor, é nomeado, tu morava em Ivoti? Isso. Foi nomeado para Ivoti? Para Novo Hamburgo, que é a comarca mais perto aqui? Eu fui nomeado, né, e na defensoria é um pouco diferente o processo de seleção de escolha de comarca, né, de defensoria na qual vai se atuar. Uhum. Em razão de que não tem uma vinculação à entrância. No judiciário, no Ministério Público, né, tu começa numa entrância inicial. E aí, para ti ir para uma vaga que é de intermediário, tu precisa ser promovido. Rio Grande, por exemplo, agora até foi, né, subiu de entrância, era intermediário, agora foi para final. Então, para chegar em Rio Grande, tem que ser promovido 2 vezes. Dentro da defensoria não há uma vinculação. E aí o que se faz é um processo de escolha, assim, de comarca de todos os colegas, né? Então, o fulaninho que está ali em Novo Hamburgo, né, abriu uma vaga em Porto Alegre, ele vai para Porto Alegre, aí o fulaninho que está ali em Sapucaia do Sul, né, vê a vaga de Novo Hamburgo, aí vai para Novo Hamburgo, aí o que está em São Sebastião do Caí vai para a vaga de Sapucaia, e aí vai sobrando, né, aquelas vagas mais nas extremidades do estado. Aí, quando chegou na minha vez de escolher, né, eu podia ir para Itaqui ou Dom Pedrito. Eu escolhi Itaqui, em razão de que lá são 2 defensorias para 2 varas judiciais, enquanto que e tem um presídio e tal, enquanto que em Dom Pedrito são 2 varas judiciais para 1 defensor só. Um volume de trabalho absurdo. Então é, né, uma dinâmica diferente. Em Itaqui já tem muito trabalho. Conta pra gente quantos quilômetros fica Itaqui de Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo deve dar 660 mais ou menos. 660 quilômetros. E aí, tu, sozinho, pegou teu computador e foi pra Itaqui. Eu fui, né, levei até enganei um pouco a minha colega, né, eu cheguei lá, eu, a Bruna, né, e tal. E aí... Bruna foi junto já? Ela foi junto comigo pra ver, né, como é que era a cidade, se tinha casas, tinha, né, e aí eu cheguei lá e a única coisa que eu levei foi o meu primeiro eletrodoméstico. Né, junto na bagagem. Uma né? cafeteira? Não, uma cervejeira. Não nega! Aquele frigobarzinho, né, de guardar cerveja. Meu primeiro eletrodoméstico, uma cervejeira. Aí eu levei, né, já deixei lá na defensoria, né, ela disse, se tu quiser instalar na tua sala, né, fica à vontade, né, eu falei pra ela que era um frigobar. Né? Eu, não, obrigado, né, eu vou deixar pra botar na minha casa aqui. E aí a gente, né, procurou casa lá para alugar. É terrível encontrar um espaço para alugar, né? Tu até comentou, né, que a Bruna, né, quer uma casa com pátio e tal, por causa da Margot, né, que precisa de um pátio, né, para ela ficar deitada no sofá ali assistindo TV. No ar-condicionado. Mas e a gente procurou, não achou, acabamos ficando eu fiquei no apartamento e a Bruna
tava se organizando, aí um mês depois ela veio pra lá. É porque a Bruna fazia direito aqui, então ela também precisou de um tempo para se adaptar. Ela tava na faculdade, ela tava trabalhando presencial no escritório e tal, então ela, né, precisou desse tempo para fazer a mudança dela, né? Fazer a adaptação dela. E a gente se mudou para uma casa lá em Itaqui. Aí foram para Itaqui. Quanto tempo trabalhou em Itaqui para conseguir a tua transferência para Rio Grande? Eu fiquei 2 anos e 8 meses em Itaqui. Andando 660 quilômetros para ver um parente. Isso aí. Porque era sozinho, não tinha parente lá, não tinha amigos lá. Ninguém. Só a Bruna quando ia. A Bruna, na verdade, ela foi morar comigo quando eu tava 1 mês lá já, né? Então ela não tava sozinha. A Bruna que todos nós conhecemos, né? Exato. Chegou lá e disse, deixa que eu resolvo. Muito parceira, muito querida, assim, eu não teria conseguido sem ela, porque, né, ela foi fundamental, assim, pra conseguir morar sozinha. Nesse meio tempo, vamos falar de Bruna fundamental agora. Nesse meio tempo aconteceu o quê? Um noivado. Ou o noivado aconteceu antes da nomeação? O noivado aconteceu, né? Eu não sabia que ia ser nomeado ainda, né? Eu fiquei sabendo no final de setembro ali que eu seria nomeado. E aí no nosso aniversário de 6 anos de namoro, eu levei a Bruna, né, num negócio ali, num hotel e tal. E aí ela, né, já vinha naquela coisa assim de, pois é, né, noivar, e eu, não tem como, né? Acabei de comprar um carro, tô aí quebrado, né? Não tem dinheiro para nada, né? E agora a gente já, né, comprou a viagem, né? Então não tem como. E aí fomos para lá, né? E aí pedi ela em noivado, né? Ela ficou muito surpresa, assim, não fazia a menor ideia, né? Foi bem divertido, assim. A decisão de noivar, mesmo antes de ser nomeado num concurso, mesmo recém tendo comprado teu carro, essa decisão de noivar, mesmo sem ainda ter a estabilidade do concurso público, como é que foi para ti essa decisão? Foi uma decisão consciente? Foi uma decisão oportuna? Ou foi uma conveniência? Não, foi uma decisão consciente. Eu já tinha, né, passado no concurso, estava aguardando a nomeação, achava que levaria ainda 1 ano no máximo, né? E aí já tinha escolhido, né, a Bruna como uma pessoa para ser minha companheira de vida, assim, para compartilhar a vida comigo, né? Sou suspeitíssimo para falar. Diga-se de passagem, a melhor escolha que tu poderia ter feito, porque a Bruna realmente ela é extraordinária. Eu me inspiro na Bruna, assim, diariamente. Às vezes eu tô pensando, precisava falar com uma amiga. Sabe aquele dia que tu precisa falar com alguém? Chama a Bruna, dá uma conversada com a Bruna. É 5 minutos, ela levanta o teu astral, ela conversa com a gente. E aí ela já conta da vida dela, já pergunta da tua. É uma mulher de uma energia extraordinária. A Bruna, outro nível de pessoa, viu? Por mais Brunas nesse mundo. Ela é fantástica, ela assim. É. Eu sou suspeitíssimo para falar, mas ela é incrível, né? Eu porque já era casada, senão até eu casava com a Bruna. Minha sorte, né? A tua conheci sorte. ela antes, né? A tua sorte. E aí decidi, né? Pedi ela e fiz todo, né? Decidi fazer uma surpresa, então fiz todo um enredo, assim, né? Para surpreender ela mesmo, né? E até foi um pouco cômico, né? Porque aí nós estávamos ali numa praia, né? E eu procurando um lugar legal, assim, né, pra fazer o pedido, né, e ela ali, né, e tal, toda, não, aqui é um beco, não vamos, não sei o quê, não, na energia, pra cá, pra lá, e não sei o quê, né, e... Pra quem não conhece a Bruna, ela tem uma energia, entendeu? Ela tá conversando com a pessoa, ela já tá de olho em outra coisa, ela tem a energia, ela tem o pique. Ela é muito, muito ligeira, assim, muito rápida, ligada. Muito ligada, e, inclusive, ela toma decisões com uma facilidade muito maior do que eu. Eu já convidei ela pra vir, né? Tenho vergonha. Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, pra tomar decisões, né? Eu quero sempre tomar a melhor decisão possível, então ficar ali remoendo, pensando, né? Então, é assim que tu toma decisões? Remoendo, pensando, ponderando? E cogitando, assim, as hipóteses, fazendo, o que isso vai ter de pró, o que vai ter de contra, o que aquilo vai ter de pró, o que vai ter de contra. Né? São
E aí fica ali pensando. Aí quando eu vejo, a Bruna já passou por cima, né? E já foi. Nem tomou conhecimento de que eu tava pensando, né? Já tá decidido, já tá feito, né? Quando tu viu, já foi tomada a decisão, porque a Bruna decidiu. Realmente, ela tem o pique. A gente ainda vai receber a Bruna aqui pra ela ensinar pra gente a tomar a decisão assim. Ah, olha só que legal, eu vou fazer. Tomara que sim. Vai. E aí fomos, né, pra lá e tal. Aí eu pedi ela de princípio não acreditou que eu tava pedindo ela, né? Foi uma coisa assim, porque eu, né, tinha feito tanto a cabeça dela de que não dava, que tava muito pesado. Que não Rodrigo, ela não viu. E ela Da primeira vez ela não viu o pedido, ela tava focada em outras coisas. E aí eu mostrei pra ela a caixinha, assim, né, do anel e tal, e ela, né, ficou ali olhando, né, inclusive achou que ia pular uns confetes de dentro, assim, não, tu abre, que eu... Mas basicamente foi isso, assim, e aí decidimos casar e começamos a planejar o casamento, assim, quase, né, aí eu fui nomeado, então tivemos que suspender o planejamento, porque... Foram pra Itaqui. Fomos para Itaqui e tal, e aí lá de Itaqui, né, quando a gente vinha para cá, a gente começou a ver, vamos fazer em Bento, vamos fazer aqui, vamos fazer ali, nós queremos dessa forma, queremos daquela outra forma. E aí acabou que era muito caro, né, e a gente começou a mudar o local, mudou isso, mudou aquilo, então fomos evoluindo e decidimos, vamos casar e tal. Um ano antes da data que a gente tinha. A primeira coisa que a gente escolheu mesmo no nosso casamento foi a pastora que nos casou. Uhum. Que ela nos acompanhou assim desde o início, né? Ela era pastora lá em Bento, da igreja dos meus pais e tal. E aí meus avós moram lá, ela era muito próxima assim da família, né? De almoçar junto no domingo, quando ela fazia culto lá e tal. Então, nos conhecia bem, aí foi a primeira coisa que a gente escolheu. E aí a gente perguntou pra ela, quando é que tu poderia, né? E ela nos deu 2 datas e a gente escolheu dentre as 2 datas que ela dela, podia. E aí começamos, né? Uma decisão conveniente, né? Exato. Eu quero isso, então né? Vou ter que me adaptar. Precisamente. E aí fomos, né, conversando com o cerimonialista, escolhemos cerimonialista, escolhemos um local, até antes do cerimonialista, escolhemos um local. Foi um equívoco, né? Porque a gente escolheu o local porque tinha um gramado, tinha um ambiente legal, assim e tal. E quando a gente viu, não, aqui nós vamos construir um celeiro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tá, então, né? Não, vai ficar pronto agora, março, né? O celeiro, a gente ia casar só em novembro, né? E aí chegou março, não estava pronto, né? Não estava nem mais ou menos começado, assim. Aí em maio ainda não estava pronto, né? Aí em junho a gente decidiu, vamos trocar de lugar, né? Porque não tem como, né? Fazer num local que não vai estar pronto, né? Sim. Mas foi uma cerimônia belíssima, eu tive o prazer de estar. Muito obrigado. Foi belíssimo, foi ótimo, a janta tava ótima. Do meu ângulo foi bem legal, mas é bom saber que do de vocês também. Tava ótimo. Rodrigo, então assim, sintetizando todas as escolhas que tu fez na tua vida, tu fez elas com conveniência, com oportunidade ou foram escolhas conscientes? Geralmente as pessoas falam que a conveniência não é assim algo tão nobre, porque acham que a conveniência ela vem do interesse, vem daquilo que eu tirei de fulano ou de ciclano. Só que não, a conveniência é aquilo que precisava ser feito. É conveniente que eu troque este copo para este lugar. Então, é conveniente, algo que precisa ser feito. Não foi uma oportunidade de eu tirar o copo desse lugar para esse lugar. A escolha consciente é eu saber que o copo não pode ficar aqui porque vai suar a água e eu tenho que colocar ele em cima da bolacha do estúdio. Essa é a escolha consciente. Agora, a conveniência é uma forma de escolher decisões e ela não é uma forma inadequada ou desonrada de tomar decisões. A oportunidade é alguém te dizer, quer um café? Tu tem a oportunidade de tomar um café. Então ela é a base de uma escolha. E a escolha consciente é aquela escolha ponderada. É a escolha que tu vai saber, eu vou tomar um café, eu não vou dormir. Eu vou tomar um café, vou ficar um pouco mais produtivo, mas a ingestão da cafeína vai prejudicar a minha vida lá na frente. Isso é uma escolha consciente, é uma escolha ponderada.
Com base nisso, as escolhas em geral que tu toma na tua vida são convenientes, oportunas ou são escolhas conscientes? Olha, Lúbio, o que eu mais gostaria de te responder agora é que são escolhas conscientes. Acho que é, assim, um dos objetivos da minha vida é tomar escolhas conscientes, é conseguir ponderar sobre os aspectos, sobre os pontos, sobre o que vai ser melhor, o que vai ser pior. Porque, para mim, assim, e eu tenho isso há um tempo já, não existe uma decisão certa ou errada em relação à vida. Não é uma prova que tu vai lá e vai marcar uma opção e ela tá certa ou tá errada. E uma certa anula uma errada. uma errada anula uma certa. Não é assim que a vida funciona. A gente vai tomando decisões sobre coisas que a gente não tem como saber como vai ser dali para frente, como não vai ser dali para frente. São inúmeros fatores que a gente não tem como prever para sempre tomar uma escolha que seja absolutamente consciente. A gente sabe o que a gente sabe agora e a partir disso a gente toma uma decisão. Eu acredito que grande parte das decisões da minha vida foram tomadas de acordo com a conveniência. O que é conveniente para mim? Eu vou estudar o que na faculdade? É mais conveniente que eu estude direito, porque tem vários concursos que podem ser feitos, abre um leque de oportunidades enorme. O meu pai era servidor público, eu via isso, né, como uma coisa muito boa, porque ele tinha o salário dele garantido, ele se organizava, pagava as contas, tinha férias, né, isso é uma coisa que é incrível assim, no serviço público, ele pode tirar 30 dias de férias. Tem uma parte que é ruim, que é o salário, ele é limitado, eu não vou conseguir produzir mais, trabalhar mais e ganhar um monte de dinheiro. Né? Se quem está ouvindo aí, né, quiser saber, assim, quer ficar rico, né, não recomendo o serviço público. Tem algumas carreiras que ganham bem e tal, mas ninguém vai ser aquele sujeito multimilionário, ninguém vai ficar bilionário sendo servidor público. Não dá para comprar um jatinho. A menos que, né, faça algo espúrio, né, algo, né, ilícito e tal, mas não recomendo, né, porque afinal de contas a nossa consciência está aí, né, e ela pesa mesmo. Mas dentro dessa lógica, eu acho que grande parte das decisões que eu tomei na vida, elas foram pautadas numa conveniência. É conveniente para mim ser defensor público? É puxado, mas dentro da dinâmica que eu estava, né, de ser analista da defensoria, para mim era muito conveniente ser defensor, uma vez que tenho muito mais responsabilidade, tenho gestão de pessoas para lidar, tenho audiências para fazer, tenho contatos com outras instituições, outros órgãos, mas muito do meu trabalho é semelhante. Sim. Então, eu ganho hoje 3 vezes o que eu ganhava sendo analista, né, para ter uma função, né, nem tão semelhante, em razão de todas as outras responsabilidades que eu assumo, em razão de não ter mais horário, né, o analista eu trabalhava das 8h30 às 6 da tarde e deu. Né? Como defensor eu trabalho das 8h30 às 6 da tarde e 7 horas começa o novo turno. No final de semana às vezes eu estou trabalhando. Sim. Então tem seus prós e contras, né? Mas os prós superam os contras e para mim foi muito conveniente essa troca. Ai, Rodrigo, muito, muito, muito obrigada. Eu tô muito feliz de tu ter vindo, muito feliz. Espero a Bruna aqui, né? Tomara, também espero. Eu tô fazendo a minha campanha para ela vir, mas eu quero muito, muito te agradecer o teu tempo, a tua dedicação. Eu sei que tu tem audiência agora à tarde aqui em Novo Hamburgo, então eu não sei nem como agradecer a tua disponibilidade, porque tu tem milhões de coisas para fazer e teve um tempo de vir aqui dividir com a gente as tuas escolhas, dividir com a gente um pedaço da tua carreira, mostrar pra gente como é que funciona. Eu tô muito, muito honrada com a tua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Lubi. É espetacular assim, poder participar de algo tão promissor e com essa energia tão boa, né,
essa tua vibe, assim, que é espetacular, né? Adoro estar contigo, adoro estar com o Roberto também, baita figura. Então, tô aí à disposição, né? Sempre que eu puder, eu prometo aí que te auxilio e apareço, né? Ah, muito obrigada, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado esse período com o Rodrigo. O Rodrigo é um cara difícil de ter agenda, é difícil jantar com o Rodrigo e com a Bruna, porque ele sempre está trabalhando, sempre tem algum compromisso. Então, hoje ele ter reservado esse tempo para conversar com a gente realmente é muito enriquecedor. Espero que vocês tenham aproveitado. Agradeço a audiência dos outros vídeos e curtam, compartilhem bastante, que vai ser bem importante para a gente. Obrigada!